Ai, meu Deus, calma que agora começa a gravar. Vamos lá. Falando sobre burnout, gravando com essa voz. Sim. Doente. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. Oi, gente! Temos uma notícia pra vocês antes do episódio começar. Você pode se tornar um apoiador do podcast e nos ajudar a manter a qualidade dos episódios, além de ter acesso a conteúdos exclusivos nossos. Você consegue tudo isso por meio do Padrim, que vai oferecer diferentes planos com um valor mensal pra pagar, e cada um desses planos vai ter um benefício específico pra vocês. Se você ficou interessado, acesse o www.padrim.com.br, procura o podcast Psicologia Sincera para você saber mais. Então, bora pro episódio. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje, como vocês podem ter visto pelo título, a gente vai falar sobre síndrome do esgotamento profissional. E o que é isso? Eu acho que vocês provavelmente já ouviram falar sobre o famoso burnout. Se você nunca ouviu, é o termo em inglês. A gente botou o nome do episódio do termo em português e por que a gente achou importante trazer esse tema pra vocês. De uns tempos pra cá, na pandemia, eu tenho sentido muita gente falando que tá cansado o tempo inteiro, tá sentindo que tá precisando de férias, não sente mais que, sabe, tem uma diferenciação muito grande entre ambiente de trabalho, ambiente de lazer. Tá tudo muito confundido, tá tudo muito misturado, assim. E eu achei que é um tema super relevante para pessoas que talvez estejam começando a entrar num processo de burnout, começar a entender o que é e procurar ajuda profissional. A maioria desses episódios que a gente faz explicando alguma síndrome, algum transtorno, é muito para poder dar as informações para vocês poderem procurar ajuda especializada. E nesse caso, o burnout, ele é como se fosse um estresse excessivo e contínuo. E a gente vai falar aqui passo a passo, assim, como identificar se é estresse, se é burnout, se é ansiedade, pra gente fazer essa separação e procurar ajuda no que realmente a gente precisa. Então eu vou trazer aqui várias coisas, estudando sobre esse tema pra fazer esse episódio já me deu vários gatilhos, porque eu acho que já entrei em burnout em alguns momentos da minha vida, ou pelo menos assim, nas primeiras fases do burnout. E tem alguns aspectos até que eu me identifico na minha vida atual. Então eu acho que falar sobre isso e botar em discussão o que é qualidade de vida junto com uma rotina de trabalho, eu acho que é muito importante. Com certeza. Então, gente, pra gente começar o episódio, eu acho importante trazer pra vocês, assim, pra quem nunca ouviu falar, né? O que é essa síndrome de burnout ou de esgotamento profissional? Essa síndrome é um transtorno mental que é causado pela exaustão extrema, por isso o nome, né? Esgotamento. Só que qual é a questão? Ela é sempre relacionada ao trabalho de um indivíduo. Por isso, né, esgotamento profissional. E como a Ana Tereza estava falando, essa condição também é chamada de síndrome do esgotamento profissional e ela afeta quase todas as áreas da vida de uma pessoa. Essa síndrome, né, esse transtorno, é o resultado direto do acúmulo excessivo de estresse, de tensão emocional e de trabalho. E ela é muito comum em profissionais que trabalham sob pressão constante, como, por exemplo, médicos, professores, policiais, enfermeiros, muitas vezes, né, profissões da saúde, mas não necessariamente só em profissões da saúde, não. E a síndrome de burnout, ela se manifesta também em pessoas cuja profissão exige um envolvimento interpessoal direto e intenso. Então tem a ver com essas profissões que eu estava falando, né? De médicos, professores, policiais, enfermeiros. Tem esse envolvimento mais intenso mesmo, né? Do que algumas outras profissões. E aí toda essa pressão, essa ansiedade, nervosismo muitas vezes, eles vão resultar numa depressão profunda que vai precisar de um acompanhamento médico constante. E aí a tendência é que a síndrome de burnout, ela se torne cada vez mais comum. Só que é importante frisar, gente, o diagnóstico, ele é realizado por meio de uma consulta médica com um psicólogo ou um psiquiatra. E aí, Ana Tereza, fala pra gente um pouco, então, quais são os sintomas da síndrome de burnout? Então, acaba que muitas pessoas que chegam falando que estão estressadas, por exemplo, no meu consultório, elas trazem, assim, traços de ansiedade, algumas vezes trazem traços de depressão. E eu vou falar aqui os sintomas do burnout em si, pra gente conseguir diferenciar. Pode ser que uma sobreponha a outra, e não tem problema os sintomas se sobreporem. Por isso que é importante vocês não se autodiagnosticarem, não darem aqueles de loucos do Google e chegarem com o seu diagnóstico e sim procurarem um profissional
profissional para isso. Gente, isso é muito importante a gente frisar várias vezes. Esses episódios em que a gente traz esses transtornos são para informar vocês, para que vocês fiquem atentos, que vocês saibam que existe, mas a intenção não é diagnosticar. Se vocês se identificarem com alguma coisa, busquem um profissional, não é para sair falando que tem isso ou tem aquilo não, hein? E os sintomas do burnout começam com cansaço mental e físico excessivo. É quando você tá com aquele cansaço assim, você dorme, você não descansa. Você ficou deitado o dia inteiro e você tá cansado assim fisicamente. Envolve insônia, dificuldade de concentração, quando você sente assim que você não consegue focar numa coisa. Tem perda de apetite, você fica sem vontade de comer mesmo, gente. Você começa a ficar mais irritável e agressivo, parece que tudo é grande, tudo te irrita, tudo é pessoal. Eu mesma já tive esse sintoma, mas era relacionado à ansiedade e é um saco, gente, porque parece que tudo, pequenas coisinhas mesmo, começam a irritar muito. As pessoas têm lapsos de memória, baixa autoestima, desânimo, apatia. Apatia é um termo que a gente usa dentro da psicologia, que é muito quando, sei lá, as coisas acontecem meio um tanto fez, tanto faz. Eu não sinto nada, me sinto neutro. Tinha até uma paciente que falava muito dela se sentir nula. E eu acho que é um termo muito bom. Dores de cabeça e dores no corpo também. Negatividade constante. Aquela pessoa assim, vai dar errado? Então eu sei que vai dar errado. É mais ou menos por aí. Sentimentos de derrota, de fracasso, de insegurança. Isolamento social, porque você tem menos energia, você tá mais desanimado e você se isola mais das pessoas, você tem menos vontade de fazer as coisas. Pode acontecer também pressão alta e tristeza excessiva. Você se sente triste pra baixo durante a maior parte do dia. Gente, e é muito importante a gente ressaltar que alguns desses sintomas que a Ana Teresa tá mencionando, eles podem estar relacionados com outros transtornos também, como, por exemplo, depressão ou ansiedade, né? Então, alguns desses sintomas que ela falou não necessariamente estão relacionados a algum transtorno especificamente. Por exemplo, sentimento de derrota, de fracasso, de insegurança. Não necessariamente se uma pessoa chega no nosso consultório falando desse tipo de sentimento, pronto, necessariamente a pessoa tem burnout ou a pessoa tem depressão, ansiedade, alguma coisa do tipo. A gente vai ter que sempre olhar o conjunto dos sintomas e o contexto. Então, só trazendo mais uma vez a importância de fazer essa diferenciação, né? Quando a gente olha o conjunto e a gente vai vendo tudo isso que a gente vai trazer pra vocês no episódio, a gente já tem um pouco esse norte, assim, do que pode ser em termos de transtorno. Mas só pra fazer esse adendo, né? Que não é tão certo, assim, certeiro de, putz, a pessoa, então, tem uma baixa autoestima, por exemplo, chega com uma demanda de baixa autoestima, a gente vai necessariamente já trazer esse diagnóstico. Por isso, é muito importante a gente se atentar ao contexto desses sintomas e, principalmente, a gente se consultar com um profissional que vai fazer justamente esse diagnóstico diferencial que a gente chama a partir desse contexto que você está levando. Que é muito comum o burnout ser diagnosticado como depressão. Por isso que é importante ter profissionais que saibam o que eles estão fazendo. Com certeza. E como então que a gente pode saber? Tá, então tem todas essas diferenças, todas essas semelhanças. Como é que a gente sabe que é burnout? Através dessas 3 dimensões que a gente vai trazer para vocês. Porque a síndrome de burnout, ela é compreendida como um fenômeno que vai abranger 3 dimensões que não necessariamente vão acontecer em etapas consecutivas, mas eles podem sim incidir concomitantemente sobre as pessoas que estão sendo afetadas. Uma dessas dimensões é a exaustão emocional, identificada também como uma ausência de energia. Então, é um sentimento de um esgotamento, assim, dos recursos emocionais. Eu acho essa palavra muito boa de descrever, de esgotamento, porque parece que realmente você está esgotado fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E junto disso, dessa exaustão emocional, tem também a frustração e a tensão por uma percepção de incapacidade em relação ao trabalho, né? E aí, junto disso, a motivação para o trabalho vai diminuindo. Então, todos esses fatores que eu tô falando são, assim, pequenas nuances que estão dentro dessa dimensão da exaustão emocional. E aí, segundo os autores que estudam, né, sobre a síndrome de burnout, em geral, os pacientes que têm burnout, eles têm uma pior percepção do próprio nível de saúde. Eles têm altas taxas de dores musculares e esqueléticas. Então, muitas vezes, dor nas costas, no pescoço, na lombar. Muita tensão. Um cansaço, assim, muito alto, exacerbado, assim. E uma dificuldade para aproveitar as atividades da vida diária, né? Para além do trabalho. A segunda dimensão, para a gente entender o burnout, é o cinismo. O cinismo, ele abrange, assim, o desencadeamento de comportamentos de hostilidade e indiferença em relação aos indivíduos que eles estão
situação no ambiente de trabalho, né? As pessoas que estão com burnout. Então, são pessoas que começam a ser mais cínicas. Por isso que tem o cinismo. Então, você começa a ficar mais irritável com as pessoas e também começa a se distanciar emocionalmente dos outros. Então, o que isso significa? Ah, fulaninho tava chorando no banheiro. Tá, mas o que eu tenho a ver com isso, sabe? Então, é mais ou menos por aí. Você começa a se distanciar das pessoas muito por essa exaustão também emocional que você tá. Você tá tão cansado que também entender o lugar do outro, se colocar no lugar do outro, também tá muito difícil pra você. Com certeza. E vocês lembram aqueles sintomas que a Ana Teresa estava falando? Irritabilidade e agressividade, e desânimo e apatia. Tá totalmente vinculado a essa dimensão do cinismo, porque justamente a Ana Teresa estava explicando da apatia, né? Eu fiquei muito com essa palavra, indiferença. Pra mim, apatia tem muito a ver com uma indiferença, assim, em relação aos outros, em relação às coisas que estão acontecendo, e acho que acaba entrando muito nessa dimensão do cinismo, né? E até a gente, já vou dar um spoiler pra vocês de uma outra parte do episódio que a gente ainda vai chegar, porque na verdade a síndrome de burnout tem a ver com pessoas e profissionais que têm níveis muito altos de compaixão. A gente vai explicar isso melhor depois, só dando esse spoiler. Mas agora, parando pra pensar, eu tô pensando assim, faz muito sentido, né? Que são pessoas que têm esse nível muito alto, cara, e devem se esgotar tanto que chegam no nível que isso se esgota, né? É como se fosse do 80 pro 8. Faz sentido? Faz sentido, porque muitas vezes quando a gente tá se colocando muito no lugar do outro, não tô dizendo que é errado se colocar no lugar do outro, mas quando a gente faz isso em excesso e faz isso sem responsabilidade, acaba que a gente se exaure, porque muitas vezes a gente vai se colocar em situações de vida que são muito difíceis. E muitas vezes a gente também tá passando por uma situação de vida difícil, a gente também tá tendo que lidar com os nossos problemas. Então é como se a gente fosse sendo sugado, e na verdade quem se coloca nessa posição é a gente. Por isso que dentro da psicologia, principalmente quem trabalha com consultório e tudo mais, que a gente chama de psicologia clínica, tem que tomar muito cuidado entre a empatia e a compaixão, que existe uma diferença que eu posso explicar pra vocês. Com certeza, eu ia falar justamente dessa questão dos profissionais de saúde, assim, falando da nossa experiência enquanto psicólogas clínicas e até de colegas que eu conheço, que são médicos, que são médicas, né? E eu vejo muito isso, é muito interessante como a gente tá desempenhando profissões da saúde, em que a gente tá cuidando da saúde dos outros, a gente tá incentivando que os outros tenham saúde, mas muitas vezes a gente faz isso à custa da nossa saúde, né? É isso, a gente escolhe a profissão porque a gente quer e a gente tá desempenhando a profissão que a gente quer, mas é muito importante quem tá nessas profissões que a gente vai descrevendo aqui ao longo do episódio ficar atento ao volume. Eu sei, Ana Luísa, Ana Teresa, eu sei que sabe também, do que envolve a profissão de psicóloga, principalmente psicóloga clínica, mas tem outros também, né? Hospitalar, por exemplo. De novo, a gente sabe o que envolve, mas é muito importante a gente estar atento, porque a gente também não tá ali pra se acabar pelo outro, né? Senão não vai nem existir um nós pra poder ajudar o outro. Isso acaba levando à terceira dimensão da síndrome de burnout, que é ineficácia, que é a sensação de baixa realização profissional, tendência à avaliação negativa do próprio trabalho e do desempenho no trabalho, sentimentos de insatisfação pessoal quando você não se sente bem consigo mesmo, ausência de perspectiva quanto à carreira, quando a sua carreira não está fazendo sentido, frustração e declínio da autoestima. Originalmente, essa dimensão da ineficácia era denominada realização profissional reduzida. Então acaba que muitas vezes esses profissionais acabam, assim, sentindo que o trabalho não tem mais tanto sentido, assim, ser realizado. Isso é muito difícil para profissionais de saúde, que eu acho que muita gente que escolhe a área da saúde, escolhe por ter um grande propósito por trás, de querer ajudar os outros de alguma forma. Então é muito difícil quando o profissional começa a entrar em burnout, que você perde um pouco essa essência, que também é muito importante para você poder fazer bons atendimentos. Com certeza. E eu fico também pensando aqui no quanto que é complicado a gente apostar todas as fichas em uma coisa, né? A gente tá falando especificamente de trabalho, mas eu acho que isso poderia servir para qualquer área da vida. Porque quando a gente fala de realização pessoal, realização profissional, tem muito a ver com a carreira, sim, mas tem muito a ver realmente só com uma perspectiva de vida também, no geral, né? A carreira tá dentro disso. Então, acaba que vira essa bola de neve, né? E eu penso que é muito importante a gente diversificar. A gente sempre fala isso, né? Diversificar. Porque se dentro dessa bola de neve você vai desenvolvendo um burnout, você tá esgotado. Então, não tem como você desempenhar num nível que você desempenharia se você não tivesse esgotado. E aí vai virando essa bola de neve, né? Porque você consegue produzir menos e aí fica com essa baixa autoestima, essa baixa realização, e aí passa a ter um olhar diferente, né, sobre o trabalho, talvez uma quebra de expectativa, enfim. E vai nessa bola de neve eterna que, se você tá postando todas as suas fichas no trabalho, né, se a sua única forma também de realização pessoal é o trabalho, se isso se quebra, é uma queda muito grande, né? Então, por isso que eu fico pensando que é importante ter essa diversificação. O que tem muito a ver com burnout, que a gente já comentou, que são pessoas que têm uma dificuldade
dificuldade de aproveitar outros momentos da vida para além do trabalho, né? Sim, que acaba que... Isso é uma coisa que eu vou falar assim, as pessoas, mas eu tô falando de mim mesma também. Que muitas vezes eu tenho responsabilidade, eu tenho coisa pra fazer, aí, sei lá, deu 8 horas da noite, eu penso, poxa, mas eu tinha que terminar isso pra amanhã. Eu assisto Netflix ou eu termino? Eu vou lá e termino, porque é como se eu não pudesse me permitir descansar enquanto tenho coisa pra fazer, enquanto tem coisa inacabada. E até tem aquela sensação, né, de ter alguma coisa errada quando você tá relaxando, como se estivesse faltando alguma coisa. Eu lembro que o meu primeiro estágio, quando eu saí de lá, eu tenho quase certeza que eu tava entrando em burnout, eu já estava em algum nível de burnout nesse estágio. E eu lembro que quando eu saí, eu fiquei, eu acho que 2 semanas entre um emprego e outro, que eu ainda emendei, né, gente? Tava em burnout, emendei outro emprego, né? Típico. Daquela que não consegue parar. E aí eu lembro que eu tinha tempo livre, porque eu não estava trabalhando, então eu tinha faculdade pra fazer, mas pra mim a faculdade já tava levando super tranquilo, já que antes eu estagiava, né, e fazia faculdade. E era uma sensação, assim, de que, tipo, tinha alguma coisa errada eu poder assistir uma série na Netflix no meio da tarde. E eu acho que é isso, essa sensação que você não pode descansar. E é uma sensação muito difícil, que mostra que você tá estressado e tá num nível, assim, que já tem que tomar cuidado e talvez até procurar uma ajuda profissional. Com certeza, e é muito importante a gente ter em mente, gente, o contexto que nos leva a ter essas crenças, né, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a gente. Então, onde que você aprendeu, por exemplo, que você não pode descansar? Claro que tem uma enorme influência da nossa sociedade, a gente vai comentar isso no episódio, e a gente também pensa em fazer um episódio só sobre esse aspecto da sociedade em si, porque não dá pra mentir que isso tem uma grande influência, né? A gente vive numa sociedade que é cada vez mais cobra da gente e vai trazendo essa noção, assim, de... A gente basicamente vira máquinas, né? Mas só deixando isso claro, assim, que é muito importante a gente tá percebendo de onde que essas nossas crenças vão surgindo de, cara, se eu parar, eu sou inútil. Se eu descansar, eu sou isso. Até falando de mim, né? A Ana Teresa trouxe a experiência dela. E uma coisa que eu ouvia muito dos meus pais, eu lembro quando eu era criança, quando eu era adolescente, eles tinham uma frase que era: vocês podem fazer qualquer coisa, só não podem parar. Pra mim e pros meus irmãos. Eu entendi o contexto no que eles queriam dizer, no sentido de tá sempre buscando alguma coisa, né? Melhorar, crescer e tal. Não acho que eles falavam com um sentido negativo ou de machucar, alguma coisa do tipo, mas é muito interessante, porque quando a gente vai vendo isso sendo repetido, pode ser que isso vire uma crença, né? De no dia que eu precisar parar, acabou pra mim. Eu sou inútil, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu aprendi que eu não posso. Nossa, se alguém falasse pra mim, ia entrar uma noia na minha cabeça. Porque... Porque falar pra descansar, falar pra poder relaxar, falar sobre autocuidado é a contracultura. É. Parece que não, porque a gente, psicólogo dentro da psicologia, tá sempre nessa, não, vamos se autocuidar. Mas é o que é o oposto divulgado atualmente. Atualmente você tem que ser mais, você tem que fazer mais, você tem que produzir mais. Com certeza. Eu tava até procurando livros e referências pra ler pra esse episódio, eu não consegui, obviamente, ler tudo, porque, gente, esse assunto é muito grande. Teve até... o resumo de um livro que já começou a me fazer pensar, já fiquei com vontade de ler esse livro, que fala que, assim, até ler atualmente, que era uma atividade prazerosa, muitas das pessoas ficam pensando em como monetizar isso, e eu me identifiquei muito, porque eu amo ler desde mais nova, desde adolescente, e atualmente quando eu leio eu já penso, não, mas aí eu posso fazer um YouTube de livro, ou eu posso fazer uma resenha de livro e postar no Instagram, e aí eu começo a ganhar visibilidade com isso, e aí a leitura deixa de ser lazer, a leitura vira trabalho, e vai transformando tudo em trabalho. Com certeza, e isso tá muito dentro, né? Eu já ouvi de muitas pessoas também, por exemplo, porque, sei lá, ver série é inútil, jogar videogame é inútil, porque você não tá produzindo absolutamente nada, você tá gastando seu tempo quando você podia estar fazendo alguma coisa. E entra nessa lógica que você tá falando, né? De que, gente, então, de 24 horas que a gente tem todo dia, 7 dias por semana, a gente vai estar fazendo alguma coisa com o objetivo de produção, o quanto que isso é muito problemático, né? Assim, é a receita perfeita pra gente esgotar, eventualmente. Então, a gente tem que sim poder sentar a bunda num sofá pra nada. Nem que seja nem pra assistir uma série, pra gente olhar pro teto, sabe? Mas é complicado, porque exatamente, é muito contracultural isso que a gente tá trazendo, né? De poder parar, de poder descansar. E para aumentar, né, essa reflexão com mais dados aqui, mais informações, eu também trouxe alguns pontos que a nossa sociedade acaba instigando essa cultura do burnout. E uma das formas que a nossa sociedade está
configurado atualmente, que acaba gerando essa pressão nas pessoas, é a pressão competitiva. Nós estamos atualmente num ambiente super competitivo. A maioria das pessoas tem graduação, você tem que saber falar inglês e você tem que estar com perspectiva de fazer alguma especialização depois da faculdade. Isso é o mínimo. Se você quiser se destacar, você provavelmente vai ter que fazer muito mais do que isso. E a gente sabe que isso são anos de dedicação de vida. Então o mercado está mais competitivo do que era antigamente. A natureza variável do contrato de trabalho. Então, assim, atualmente tem muita gente que é autônomo, não tem mais tanto CLT, muitas empresas preferem contratar profissionais autônomos e não ter essa questão do 13º, férias remuneradas. Então, acaba que o quanto você ganha está relacionado ao quanto você trabalha. E, por um lado, você tem mais autonomia sendo autônomo, mas, por outro lado, você tem menos segurança. Então, muitas pessoas que não têm essa estabilidade financeira muito grande sendo autônomo têm que trabalhar porque não tem essas seguranças. Tem crescido a instabilidade dentro do emprego, porque como você está sempre tendo que se atualizar, antigamente você ficava 40 anos fazendo a mesma coisa e estava ok, você tinha uma carreira. Atualmente, se você a cada 5 anos você não se atualiza, você provavelmente vai estar desatualizado no seu trabalho e você corre risco de perder aquele emprego. Com certeza. Tem muitas demandas de horas de trabalho excessiva. Conheço muita gente que faz hora extra. E acaba que tem algumas empresas que têm cultura de fazer hora extra mesmo. Tipo, é mal visto se você não fizer a hora extra. E não pagar. Isso nossa, é super comum. Tem a necessidade de aprimoramento, né? Que eu falei pra vocês. De estar sempre tendo que estudar, sempre fazendo uma pós-graduação. Eu mesmo digo dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que eu escolhi para ser psicóloga. Se eu não estiver ligada no que os profissionais estão fazendo ao redor do mundo e como eles estão conceitualizando e criando novas teorias, eu vou ficar para trás. Acaba que nesse ano lançou uma 3ª edição de um livro super clássico dentro da minha abordagem, que mudou muita coisa e eu tive que ler, porque coisas no meu atendimento teriam que ser mudadas. E esse livro foi lançado há 6 anos no Brasil e agora saiu a atualização. Então é uma coisa que eu sempre tenho que estar ligada. Eu tava até pensando aqui, né? A gente que trabalha com pessoas e com contexto, né? Então, o mundo, enfim, cultura, isso tudo influencia no que a gente está trabalhando. A gente vai estar sempre tendo que se atualizar, né? Porque se o mundo muda e as pessoas mudam, a gente vai ter que estar mudando também e estudando mais. Mas aí eu parei para pensar, cara, mas eu acho que isso é na grande parte das coisas. Porque é isso, o mundo vai mudando, vai surgindo tecnologia, vai avançando. Então, eu arriscaria dizer que na maior parte dos trabalhos tem essa necessidade, né? Desse aprimoramento contínuo. Junto com todos esses fatores que você está falando, né? De uma maior competição, mais gente se aprimorando. É como se a gente não aprendesse mais só aquilo que é o necessário, o básico pra gente desempenhar o nosso trabalho, né? Claro que cada profissão tem suas variações, mas no nosso caso, por exemplo, a gente fez uma faculdade de psicologia, somos psicólogas clínicas e a gente tá tendo que dar a cara e aprender, por exemplo, marketing digital pra gente poder se promover, né? E se divulgar. Exatamente, assim, eu acho que todas as profissões atualmente vão ter esse quesito. E isso é uma coisa nova da nossa sociedade, que antigamente as coisas demoravam para serem atualizadas. Atualmente é tudo muito rápido. É, muito rápido. Então, é uma sociedade do burnout. Porque é uma sociedade que tudo tem que ser rápido, você é obrigado a se atualizar rápido, senão você fica para trás. E um último ponto também que eu acho que é muito importante trazer da sociedade do burnout, que ficou muito em pauta durante a pandemia, essa mistura do que é trabalho e o que é vida pessoal, que acaba impactando muito a saúde mental e a saúde das pessoas. Não ter essa diferenciação que antigamente era muito mais demarcada e delimitada. Com certeza. Eu acho que isso é um papo para um episódio inteiro. Porque isso de home office, eu lembro que quando começou, aí eu vou falar da minha experiência e do que eu ouvi, assim, as pessoas falando. Muita gente tava amando, assim. Nossa, tô adorando home office, poder fazer as coisas de casa. Tem seus prós, né? Tem muitas facilidades que o home office trouxe. Mas a gente tem que sempre olhar o contexto e o que tá envolvido, né? Em cada experiência pessoal das pessoas. Eu lembro do primeiro post que eu vi no LinkedIn falando contra, entre aspas, o home office. Que era uma mulher que, trabalhando de casa, tinha que dar conta do trabalho, da casa e do filho ao mesmo tempo. Não me lembro se ela era mãe solteira ou não, eu acho que não, mas o marido não ajudava nessas questões da casa e do filho, e ela tava falando o quanto que ela tava se sentindo mais sobrecarregada do que ela já se sentia. Então é isso, né? Tem os prós e os contras, mas eu acho muito interessante que no início eu via muita gente falando muito mais a favor do home office, e hoje eu já vejo mais pessoas questionando justamente por isso, porque quando uma coisa é a curto prazo, tá, a gente faz ali, a gente tá curtindo o que
que isso acaba agregando, né? Mas a longo prazo tem justamente essa questão que você trouxe, Ana Teresa, que falta essa delimitação clara, né? O que é trabalho e o que não é trabalho. Quando o trabalho entra na sua casa, é muito difícil. A gente tem que ser muito consciente, assim, para conseguir separar bonitinho. Eu não acho que é um trabalho fácil, não. Quando tá tudo dentro do mesmo espaço, né? E isso veio muito com a pandemia. Eu, pessoalmente, amo home office, mas eu sei que tem seus prós e contras, até porque nem todo mundo tem o espaço necessário para isso. Nem todo mundo tem uma internet boa, nem todo mundo tem um ambiente de trabalho, porque tem gente que tem uma escrivaninha, tem alguma área, assim, e tem gente que faz na mesa da sala, onde janta. Então, realmente é algo a se pensar. Eu acho que esse é um contexto mais específico da pandemia, mas acaba até que a questão das redes sociais, assim, antigamente você lia o seu e-mail quando você estava no computador do trabalho. Atualmente você tem um smartphone que tá na sua mão, que toda hora atualiza o e-mail e você responde lá rapidinho. Só que esse rapidinho custa, né? Com certeza. O WhatsApp, né? Exatamente o que você falou de e-mail, que a comunicação era mais estruturada, digamos assim. Tinha tempo, tinha hora, tinha momento, né? Agora, como tudo tá muito rápido, até dentro desses fatores que você falou da sociedade do burnout, eu acho que acabou não colocando isso. Só que eu pensei, a questão da rapidez de tudo, né? Rapidez das informações, rapidez da demanda. É muito fácil se comunicar hoje em dia, é muito rápido se comunicar hoje em dia. Então, pra você mandar uma mensagem rapidinho, inocente às vezes, de, por exemplo, eu pra você, né, Ana Teresa? Olha, acabei de ter uma ideia. Isso já foi até, dando um pouco dos bastidores pra vocês, nossos ouvintes, isso já foi até uma conversa que a gente teve entre nós e entre a nossa equipe. Quais são as delimitações? O que vocês se sentem à vontade ou não? Porque o WhatsApp facilita muito. Então, às vezes eu tô num sábado de madrugada com insônia e tenho uma ideia brilhante. O que eu vou fazer? Eu vou mandar um áudio? Sabendo que a Ana Teresa só vai ver no dia seguinte. Só que essas delimitações, essa facilitação tem um custo. E é importante a gente estar muito atento a colocar, né, essas delimitações para que tanto você, principalmente, né, para você se preservar, mas você e as pessoas com quem você trabalha, o seu ambiente de trabalho, estejam dentro de uma posição que seja confortável para você, né? Que faça sentido dentro de tudo isso que a gente está falando. Senão fica tudo totalmente sem limite, sem fronteira, né? Assim, tudo totalmente misturado. E isso tem um custo. E o burnout, ele também pode estar relacionado a algumas condições de trabalho, que eu também trouxe aqui alguns pontos pra gente conversar sobre, que, por exemplo, envolve excesso de demandas laborais, excesso de trabalho. Tem gente, obviamente, que é sobrecarregada, porque tá fazendo mais demandas do que o cargo que ela se inscreveu pedia. Algumas vezes uma pessoa saiu e você tá fazendo trabalho de 2 pessoas. Então, isso é um aspecto que pode gerar burnout no seu trabalho. Lidar com clientes gravemente doentes. Então, você lidar com público direto, com pessoas, por exemplo, com Alzheimer, com AIDS, pessoas correndo risco de suicídio, acaba sendo relações de trabalho mais intensas. Ou você também poder lidar com clientes que te solicitam muito, aquela pessoa que tá o tempo inteiro te enchendo o saco, te mandando mensagem, e você não respira. Então, tá com uma pessoa assim também é sobrecarregante. Com certeza, eu tô pensando em médico, né? Até trazendo um pouco do meu contexto pessoal. Eu lembro quando o meu pai teve Covid e ficou internado, que minha mãe tava em contato direto com o médico. Ele se colocava à disposição pra isso, né? Pra mandar mensagem de madrugada, pra mandar mensagem quando fosse. Mas eu ficava pensando, cara, ele tava em contato assim com a minha mãe. E ele tem muitos outros pacientes. Então, realmente é um trabalho que tem muito essa solicitação excessiva o tempo todo, né? E faz parte da profissão, mas é importante a gente estar atento a isso. Isso é essencial, porque senão a gente vai deixar os outros ultrapassarem limites. E principalmente, assim, quando você é autônomo, quem bota limite no seu cliente ou no seu paciente é você. Então, você tem que saber. Exatamente. Outro ponto também que relacionado à condição de trabalho é quando você entra muito em contato com morte e sofrimento. São temas que são tabus na nossa sociedade e acaba que são pesados, porque ver as outras pessoas, né, morrendo e sofrendo de certa forma causa muita tristeza e angústia na gente. Também lidar com colegas de trabalho excessivamente críticos, competitivos ou preguiçosos. Então, são aqueles colegas de trabalho que realmente não facilitam o ambiente de trabalho para você. Também quando tem um senso de responsabilidade pela vida das pessoas muito grande. E aí, de novo, a gente cai dentro da área da saúde. Um médico tá ali naquela pressão que, se ele cometer um erro, ele pode matar a pessoa. Isso é uma realidade. Isso é uma pressão dentro do ambiente de trabalho. Trabalhos que também têm ausência de previsibilidade, ou seja, tipo de controle no local do trabalho. Porque tem trabalhos que, assim, a pessoa te liga, tá, então vou fazer. Ah, não, mas aí me ligou outro dia, 10 horas da noite, aí eu vou. Ah, não, aí outro dia me ligou 2 da tarde, aí eu vou.
não é previsível e isso é muito ruim pro cérebro. Eu acho que a pandemia mostrou muito que muita gente ficou mal porque a gente não tinha perspectiva de futuro, a gente não podia fazer planos. Isso faz muito mal pro nosso cérebro, gente. Quem fala que é espontâneo é legal, vou botar esse mito abaixo, porque o nosso cérebro ama coisas previsíveis. Sinto informar. Então, eu entro muito no meio termo disso, né? Porque eu acho que também excesso de necessidade de controle, planejamento, previsibilidade, pode acabar trazendo uma rigidez que não acho tão benéfica, mas sim, o nosso cérebro, uma das coisas lindas do nosso cérebro e da nossa espécie é a nossa capacidade de planejar, né? Eu tava até ouvindo um podcast sobre isso que falava, eu não vou saber falar agora exatamente quais são as áreas, porque não sou neurocientista nem neuropsicóloga, mas ela estava falando justamente das áreas do cérebro que trabalham, né, com a questão do planejamento e como que isso é importante pra gente. É isso, né? É importante também ter esse equilíbrio, mas num trabalho, essa ausência de previsibilidade e de controle, assim, de você não saber o dia de amanhã, que perfeitamente colocado, que a pandemia trouxe, assim, escancarado pra gente, a gente surtou por conta disso, né? De assim, meu Deus, eu não faço a menor ideia quando que isso vai acabar, quando que eu vou sair de casa. Isso não faz nem um pouco bem, né? Outros fatores também que estão relacionados à condição de trabalho podem gerar o burnout conflitos éticos nas exigências do trabalho, quando você tem que fazer coisas que você não necessariamente concorda eticamente. Isso também pode gerar esse estresse. E ausência de segurança. Então, quando você tá num ambiente de trabalho que não te dá essa segurança física, por exemplo, policiais, bombeiros que a gente trouxe, e até professores que muitas vezes são ameaçados por alunos ou por traficantes que circulam em escolas. Profissão de professor, eu acho que entra bastante também, né? Não é uma profissão que a gente geralmente pensaria, mas acho que é quando a gente lida com pessoas, né? Muitas profissões lidam com pessoas, acaba muitas vezes deixando a gente em situações mais vulneráveis. Que a gente falou que não é só sobre lidar com as pessoas, mas é o contato intenso com as pessoas. Porque em algum grau, sempre que eu falo, eu lido com pessoas, na psicologia todo mundo fala, mas eu lido. De fato, todo mundo lida com pessoas, gente. Acaba que você tem um contato mais intenso, a troca com a pessoa é intensa. Ali, sendo psicóloga, eu tô trocando emocionalmente com a pessoa. Com um policial, você tá ali correndo risco de vida e muitas vezes você tá sendo ameaçado por outras pessoas. O bombeiro tá numa situação do qual ele tá num ambiente ameaçador. E os professores também, muitas vezes, eles estão sendo desrespeitados, muitas vezes eles não têm tanta autonomia para fazer muitas coisas, que muitas vezes a ordem da escola é não falar nada com os alunos, que são mais agressivos. Então é isso, é um local de vulnerabilidade maior do que algumas profissões têm. E eu acho importante falar que, estudando para esse episódio, eu via que tinha muita pesquisa relacionada a profissionais de saúde, a gente está falando muito sobre isso, porque maçantemente existem pesquisas apontando sobre burnout em profissionais da saúde. Mas o que acontece? A área da saúde estuda também a área da saúde. E acaba que as outras áreas não estudam muito essa questão de saúde mental. Então, o primeiro objeto, assim, de estudo pro burnout foram os médicos, foram os enfermeiros, foram os psicólogos. Então, de um tempo pra cá, que tem diversificado para professores, para policiais, para bombeiros. Então, provavelmente daqui a algum tempo vai ter mais estudos, mais pesquisas sobre outras áreas de trabalho relacionadas ao burnout. Portanto, que tudo isso que eu trouxe, né, fatores relacionados à condição de trabalho, muita coisa pode ser relacionada à área da saúde, porque é a área que até o momento foi a mais estudada em relação a condições de burnout no trabalho. Isso é muito importante falar. Eu até fico pensando até em outras profissões, assim, por exemplo. Aí eu tô falando mais da minha experiência pessoal, ouvindo, né, trocando com as pessoas, do que de estudos em si. Mas eu acho muito interessante a gente ver como que isso vai progredindo nos estudos ao longo dos anos. Acho que a área de direito é uma área complicadíssima em relação a isso. Até pensando em empresários, né, e empresárias. Nossa, eu acho que isso ainda vai explodir muito, assim, em muitas outras áreas. Você falou disso, eu lembro muito de mercado financeiro. Os meus pais trabalharam em mercado financeiro. Sim. E também é um ambiente de muita tensão, muita competitividade, muita hostilidade dentro do ambiente de trabalho. E além, né, da sociedade instigar a gente, muitas vezes, a ter esse burnout pela forma que ela tá crescendo e se desenvolvendo. Tem as questões da condição de trabalho, mas também tem fatores pessoais que deixam as pessoas mais vulneráveis para desenvolver essa síndrome. Vocês podem ver que a gente está trazendo vários aspectos, porque todo diagnóstico, ele não é a pessoa nasceu assim. Não. Tem que entender o contexto que a pessoa está inserida, tem que entender o que é daquela personalidade daquela pessoa que deixa ela mais sensível e mais vulnerável para desenvolver certas coisas. Então a gente está trazendo aqui várias coisas para você pensar sobre que estão te deixando vulneráveis a desenvolver burnout. E aí, começando, né, por alguns fatores que podem influenciar, são profissionais que apresentam níveis muito elevados de compaixão. Então, vocês lembram aquilo que a gente estava falando, né? Que é a pessoa que vai se colocar muito
no lugar da outra. Esse tópico é super interessante, que eu tenho conversado isso muito, assim, nos meus grupos de estudo. Eu agora tô fazendo uma formação em terapia baseada na compaixão. E as pessoas, eu lembro que falavam muito da diferença entre empatia e compaixão. Porque empatia você se coloca no lugar do outro. Na compaixão, você entende que aquela pessoa sofre, mas você não se mistura com ela. Porque na empatia a gente se mistura muito. Então é como se a gente estivesse também sentindo aquele sofrimento. Mas a partir do momento que a gente tá sempre sentindo o sofrimento do outro, você, por exemplo, é um psicólogo, você sente essa mesma intensidade de sofrimento 10 vezes ao dia, 5 dias na semana, isso vai te desgastar. E aí gera o que a gente fala de fadiga empática. Quando você tá exausto, você não aguenta mais ouvir o problema dos outros porque você está saturado. Aí é que entra também terapia, gente, porque, como a gente disse, muitas vezes você se põe nesse lugar e você, quando tá lidando intensamente com relações interpessoais, você tem que criar estratégias pra você não se misturar e desabar. É muito importante, gente, em qualquer profissão, mas nessas que a gente tá trazendo mais especificamente, em que a gente tá, entre muitas aspas, cuidando do outro, é essencial colocar esse limite e a gente se cuidar também. Porque nenhum corpo aguenta, assim. Não sei se já tá óbvio pra todo mundo, mas se não tá ainda, vou deixar isso muito claro. Gente, o seu corpo, o meu corpo, o corpo da Ana Teresa, ninguém aguenta se anular completamente, assim, né, pela profissão, né, seja essa de cuidar do outro, enfim, é muito bonito no papel, mas na prática isso não existe sem um preço, e o preço muitas vezes é desenvolver uma síndrome de burnout. Então, fiquem atentos a isso, se preservem enquanto vocês estão desempenhando, né, as diferentes profissões de vocês, dentro das condições que vocês puderem, óbvio, porque existe também esse contexto, né, mas outro fator importante é o de perfeccionismo, já falamos bastante de perfeccionismo aqui no podcast, né, que tá muito atrelado a isso tudo, uma atribuição excessiva de responsabilidade pessoal, então assim, tudo é minha culpa, se eu erro é o fim do mundo, eu sou a pior pessoa e qualquer coisinha que dá errado é minha culpa, então é essa responsabilização de si muito grande. Junto disso, né, tem essa questão de um envolvimento muito exagerado no trabalho e isso acontece às custas de uma ausência do outro lado, né, de diversão, de lazer, como a gente estava falando. E além disso, também tem dificuldade de enfrentar e solucionar problemas. E aí essas pessoas, elas vão tender a ser mais vulneráveis para desenvolver a síndrome de burnout. E tem outros estudos também que apontam que profissionais com menos experiência também é uma população mais vulnerável para desenvolver burnout. E pode ter algumas características, por exemplo, como baixa tolerância à frustração. Se vocês não sabem o que é isso, é você ter uma expectativa de que, cara, você vai chegar no trabalho, vai ser incrível, você não vai ter estresse. E muitas vezes seus chefes não vão valorizar o que você faz, ninguém vai estar batendo palminha, vai estar soltando fogos, ninguém vai dar muita bola pro que você faz e você vai se frustrar. Então isso é baixa tolerância à frustração. Você ficar muito mal, muitas vezes, por você ter uma expectativa que não é atendida. Excessiva necessidade de controle também, eu acho que é uma característica muito importante de falar, que dentro do trabalho não tem como você dar conta de tudo, e quando você é muito controlador, você é aquela pessoa que fica, não, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Mas na verdade as pessoas vão fazer. As pessoas só não vão fazer do jeito que você quer. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é importante ser pontuado. E também baixa assertividade. A gente sempre fala aqui de assertividade. Assertividade é você saber colocar os seus limites, saber se colocar sem ultrapassar o limite do outro, sem agredir o outro. Porque acaba que tem muita gente que engole sapo e isso faz mal, de certa forma. E isso é a baixa assertividade. Com certeza. E muitas pessoas que não sabem dizer não, que não sabem colocar limites, o que elas fazem, que é clássico, elas evitam as situações. Ah, mas fulaninho tá chateado comigo, então eu não vou falar com ele agora. Ah, mas a gente tá brigando aqui, então vamos achar uma solução aqui que fica bom pra todo mundo, sendo que não tá bom pra ninguém, só tá bom pra pessoa que tá tretando. Então, isso é evitar situações, porque, gente, a partir do momento que você coloca limite e você se põe, vai ser desagradável pra alguém e tá tudo bem. Por quê? Porque as pessoas têm que desenvolver tolerância à frustração. Maravilhosa. Depois dessa, sim, o episódio acabou. Beijo, tchau. Mentira, mas Ana Teresa, perfeita. E, gente, pra fechar o episódio, a gente então vai trazer algumas recomendações para pacientes que estão com burnout. Mais uma vez, é um tema enorme. Alguns pontos que a gente trouxe aqui no episódio, a gente pode fazer um episódio inteiro sobre. Então, fiquem tranquilos que se vocês estiverem interessados, se vocês tiverem curtido, a gente vai trazer mais episódios sobre esse tema com especificidades. Então, a primeira dica que a gente dá pra quem se identificou com tudo isso que a gente tá falando, quem clicou nesse episódio pensando, nossa, eu tenho síndrome do esgotamento profissional. Primeira dica, então, que é não use a falta de tempo como desculpa para você não fazer exercício físico. Gente, exercício físico é super importante para cuidar da saúde mental, libera hormônios no seu cérebro, então é muito importante que você faça. E também não usar a falta de
tempo como desculpa para você não ter momentos de lazer, para você não se alimentar bem. Acaba que a mudança de estilo de vida, você colocar exercício físico, alimentação saudável, ter momentos de lazer, é a melhor forma de prevenir a síndrome de burnout. Porque a gente muitas vezes fica, quando der o problema eu vou lá fazer alguma coisa. Não, gente. A melhor tratamento é quando a gente, antes de dar o problema, a gente já começa a fazer as modificações necessárias. Com certeza. E isso é muito importante, porque eu escuto muito essas desculpas, essa justificativa de não, mas eu não tenho tempo, Claro, gente, que de novo, tem contextos, né? A gente sempre traz isso aqui. Quando a gente fala de trabalho, a gente entende que o contexto de uma pessoa que trabalha CLT é diferente do contexto de uma pessoa que trabalha autônoma. Mas é muito importante a gente colocar que, por exemplo, eu já escutei de pessoas que são autônomas, isto é, podem organizar até certo ponto ali seus horários, né? Fazer algumas flexibilidades que às vezes a pessoa CLT não tem. E mesmo assim usa essa desculpa. Não, mas eu não tenho tempo. Não, mas eu não consigo, porque essa hora que eu poderia usar pra assistir um filme ou pra assistir uma série, na verdade eu vou estudar, sendo que já estudou muito. É muito interessante porque, gente, assim, é batata, não tem como, é o que eu tava falando antes, não tem como, nenhum corpo aguenta. Então, se você não vai colocar exercício físico ou descontração, lazer na sua rotina por saúde, assim, por amor a si, assim, sabe? De eu vou fazer isso por você, façam então pensando na produtividade também. Porque descanso tá vinculado com produtividade, né? Parece que não, mas na verdade tá. Porque ninguém aguenta ficar o tempo todo ligado, né? A Ana Teresa já trouxe essa metáfora que eu achei ótima. Que às vezes a gente precisa tirar a internet da tomada pra ela voltar a funcionar. Às vezes a gente vai precisar. Eu achei incrível isso que você trouxe. Às vezes a gente vai precisar. Eu acho muito triste às vezes a gente falar de praticar exercício físico e ter lazer só pra gente ter produtividade. Tipo, cara, eu acho que a justificativa e a desculpa poderia ser, não, porque eu quero me tratar bem, eu quero me cuidar. Mas nem sempre acontece dessa forma. Então, se não for pela sua saúde, que seja então pela sua produtividade, porque sem descanso e lazer, eventualmente a conta vai chegar, trazendo essa pontuação que eu acho muito importante. Outra dica também que a gente vai dar pra vocês é pra vocês se tornarem conscientes do consumo de álcool e outras drogas que vocês fazem. Que muitas vezes quando a gente tá estressado depois do trabalho, a gente sempre vai no shoppingzinho, aí depois que não tem shoppingzinho depois do trabalho, a gente começa a beber sempre uma cervejinha ou outra, vai bebendo uma outra coisa e depois chegar em casa porque tá estressado. Sempre com a desculpa, não, tô estressado, então eu vou beber pra relaxar. Pessoal, tomem cuidado com esse tipo de comportamento, porque muitas vezes as pessoas começam a desenvolver um alcoolismo ou uma adicção, tentando se automedicar com a bebida e a droga para melhorar sintomas de ansiedade, depressão e tudo mais, que não é um medicamento, gente. Convenhamos, e essa é a realidade. Se você tá estressado e tudo mais, é preciso que você se conscientize do que é que tá causando isso, do que você ficar encobrindo isso com álcool e qualquer outra coisa que você arranjar pelo caminho. Isso é muito importante também, tema para um episódio inteiro, né? Outro ponto importante da gente falar é para vocês, né, todos nós, na verdade, avaliarmos o quanto que as nossas condições de trabalho estão interferindo na nossa qualidade de vida e prejudicando a nossa saúde física e mental. Isso não precisa nem falar mais muito, porque tem a ver com tudo que a gente tá falando aqui ao longo do episódio, né? Que realmente as nossas condições de trabalho, elas interferem, dependendo de como elas são. Então, é muito importante a gente, mais uma vez, a Ana Teresa falou de estar consciente, né? Tá consciente disso, tá atento a isso, pra ir percebendo, né, o quanto que tá interferindo ou não na qualidade de vida. Eu acho que também é importante, nesse processo de tomada de consciência, a gente ver se tem como a gente fazer uma nova dinâmica, uma nova forma de ter uma rotina. Que muitas vezes a gente tá tão engessado naquela maneira, tipo, não, eu vou acordar tal horário, eu vou fazer tal coisa, eu vou trabalhar e não sobra tempo pra nada. Muitas vezes a gente tem essa flexibilidade de ver se a gente pode mudar algumas coisas. Porque algumas vezes não é o trabalho em si, mas a forma como a gente trabalha que tá causando essa exaustão. Mas aí a gente vai precisar ver o que é. Se é o trabalho por si só, que é o ambiente que não tá favorecendo, ou é a forma como a gente tá organizando a nossa rotina, os nossos afazeres que tá adoecendo a gente. Isso é muito importante de entender. Com certeza, acho muito legal isso que você tá apontando, né? Óbvio, as condições do trabalho em si podem interferir muito, né? Como eu tava falando no ponto anterior, mas muitas vezes, de fato, é a nossa relação com o trabalho. E às vezes não é nem necessariamente a nossa relação com aquele trabalho em si que a gente tá desempenhando naquele momento, né? Aquela profissão, ou enfim, aquele lugar onde a gente tá trabalhando. É a nossa relação com o trabalho. Então não tem a ver com o lugar, tem a ver com a gente e como que a gente, e pra que a gente, e por que, né? Que ao longo da vida a gente desenvolveu essa relação com o trabalho, com o trabalhar. Então, numa terapia até seria interessante observar isso, né? O que aconteceu e o que ainda tá acontecendo para que a gente tenha
desenvolvido essa forma de se relacionar com o trabalho, né? A gente tem uma frase muito interessante que todo excesso, ele tá falando de uma falta. Então é importante também ficar atento a isso e junto disso, como a Ana Teresa estava falando, avaliar, né, essas novas dinâmicas e mudanças no que pode e é necessário de ser feito. E outra dica também é ouça a opinião de familiares, amigos e colegas, porque normalmente quem está começando um processo de burnout ou tem burnout, muitas vezes não percebe. Então, muitas vezes você tá excessivamente trabalhando, excessivamente esgotado. E na sua cabeça, não, vambora, não, a vida é assim. E, na verdade, você tá adoecendo. E eu acho que é importante, assim, frisar muito aqui que a saúde mental é tão importante quanto a física. E a gente esquece disso. Com certeza. Outro tema, gente, tô falando, esse episódio todo dá pra gente fazer inúmeros episódios. Acho que essa questão da saúde física e mental é muito importante. Porque, num geral, a gente realmente prioriza, né? Eu falo a gente porque, cara, às vezes eu faço isso, imagino que a Ana Teresa também, Com da gente certeza. colocar a saúde física, tipo, não, é só quando o corpo literalmente pifa e obriga a gente a ficar de cama, que a gente fala, ah, não, então eu vou tirar um dia. E a saúde mental, dane-se, né? Tá lá pedindo arrego. Então, isso é muito importante a gente colocar. E dentro desse tema, né, de saúde mental, gente, não hesitem em procurar ajuda profissional. Busquem um psicólogo, busquem um psiquiatra se for necessário, busquem ajuda num geral. Acho que esses dois âmbitos, né? Tanto que a Ana Teresa trouxe de você ouvir opinião e você poder pedir ajuda pros seus amigos, pros seus familiares, né? Muitas vezes, eu acho que nunca desenvolvi burnout, né? Acho que nem cheguei perto, por mais que me identifique com alguns pontos que a gente trouxe, mas é muito comum quando eu tô num ritmo muito intenso de trabalho e eu escuto de alguém, por exemplo, Ana Luísa, calma, ou Ana Luísa, alguma coisa do tipo, na minha mente de Mulher Maravilha, eu tô dando conta, eu tô bem. Então, acho que é muito comum a gente se fechar mesmo, né? Porque a conta ainda não chegou. Mas é muito importante a gente estar atento, é muito importante a gente poder pedir ajuda, poder delegar em alguns momentos, né? Contar com as pessoas que a gente tem nas nossas vidas e, junto disso, buscar ajuda profissional. Porque amigos, familiares, colegas de trabalho, eles têm um papel muito importante a desempenhar nesse processo todo, mas não substituem a ajuda profissional necessária, muitas vezes, quando a gente se vê nessas situações, né? Então, não hesitem, gente, porque realmente, às vezes, é necessário. E é o que vai te ajudar a passar por isso e fazer as mudanças necessárias, né? Para que você volte a ter uma vida que não te anule, né? Assim, que não anule a sua saúde, que não te cause esse esgotamento. E pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se vocês gostaram, vão lá conversar com a gente, falar pra gente como é que foi ouvir tudo isso no @podcast Psicologia Sincera lá no Instagram. Você pode mandar direct, você pode comentar na capinha do episódio que tá sempre lá no feed, que a gente divulga quando saem os novos episódios. Também aproveita pra seguir lá a gente, ver o conteúdo que a gente publica por lá também. E se vocês também quiserem descobrir o que eu tô fazendo na minha vida profissional, vocês podem me achar no @Ana Teresa Cavalcante e a Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. E, gente, todas essas informações vão estar aqui na descrição do episódio, com um linkzinho bonitinho pra vocês irem lá clicar. E não se esqueçam que a gente tem um Padrim. Se vocês também quiserem receber mais informações sobre isso, o link também vai estar aqui para vocês irem direto para essa plataforma. A gente tem vários níveis de assinatura e a assinatura que a gente é o nosso xotozinho, assim, que a gente tá super animada, é o Padrinho exclusivo, porque a gente vai poder conhecer vocês pessoalmente, vocês vão poder trocar com a gente, tirar dúvida, conversar com a gente tá louca para conhecer vocês e trocar e fazer o podcast crescer cada vez mais. Então, se você ficou curioso para saber sobre isso que eu tô falando, clica lá no Padrim, vai estar aqui no link da descrição e também tá sempre sendo divulgado lá no nosso perfil do Instagram. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.